Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos fazer exercícios sobre polígonos regulares. Se liga no primeiro aí então. Na figura abaixo, os pontos O1 e O2 são os centros dos triângulos equiláteros do triângulo equilátero ABC e do hexágono regular BCDEFG, respectivamente. A distância entre O1 e O2 é 4 raiz de 3 centímetros. Letra A. Calcule a medida do lado de cada polígono da figura. Então, vamos lá que a gente tem bastante coisa aqui. Ó. E o triângulo ABC é equilátero, o BCDEFG é um hexágono regular. Tá? Então, repare na primeira coisa aqui. O lado do triângulo equilátero aqui ó, coincide com o lado do polígono regular, do hexágono. Então, quer dizer que o lado deles são os mesmos, porque se esse lado está valendo para os dois, quer dizer que todos os lados são iguais aqui. Então, esses lados são todos iguais aqui, tanto do polígono regular, que é o hexágono, quanto do triângulo. Primeira informação. Segunda informação, ele deu que o O1 até o O2 é 4 raiz de 3. Bom, o que é essa parte aqui? Ó? Essa parte aqui é o apótema do triângulo. E essa parte aqui é o apótema do hexágono. Então, quer dizer que o apótema do triângulo mais o apótema do hexágono é igual a 4 raiz de 3. E sabendo dessa informação, ele quer que a gente determine, na letra A, o lado do polígono. Então, vou chamar aqui de L. Ele quer saber esse L na letra A. Então, bom, vamos lá. Vamos definir quem é o apótema do triângulo e quem é o apótema do hexágono. Apótema do triângulo. Olhando a tabelinha que a gente já completou na aula passada, a gente tem o seguinte, que o apótema do triângulo, então aqui eu vou colocar a informação para o triângulo, tá? O apótema para o triângulo é igual a R sobre 2. Quem é o R? O R é o raio da circunferência circunscrita nele, a circunferência que passa aqui por fora. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o L do triângulo é o R raiz de 3. Bom, a gente não tem a informação do R e a gente não tem a informação do L. Porém, o L do triângulo é o mesmo que do hexágono. Então, eu tenho que escrever esse apótema em função de L, não em função de R. Vai ficar muito mais fácil para mim. Então, o que nós vamos fazer? Vai pegar esse R aqui e vai ter que ser substituído. Então, vou ter que isolar ele aqui na de baixo. Então, esse raiz de 3 passa dividindo. Vai ficar R igual a L raiz de 3. A gente não deixa a raiz embaixo. O que a gente faz? Racionaliza. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Isso aqui vai dar L raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Esse daqui é o nosso R. Então, essa informação vai entrar nesse R aqui. Então, o apótema do triângulo vai ser L raiz de 3 sobre 3 dividido por 2. Então, ó, no lugar do R, eu coloquei L raiz de 3 sobre 3. Está aqui, dividido por 2, porque o R estava dividido por 2. O que eu faço nessa situação? Aqui embaixo tem 1, barrigão, barriguinha. L raiz de 3 sobre 6. Pronto. Então, eu encontrei aqui uma expressão do apótema do triângulo, vou pôr um Tzinho aqui para a gente simbolizar, que, usando o lado dele. Então, eu já sei que no lugar desse daqui eu posso pôr isso. Agora, vamos para o apótema do hexágono. Vamos fazer aqui no cantinho que vai caber. Ó. O apótema do hexágono é igual a R raiz de 3 sobre 2. Lembrando que o R é quem? O R é a circunferência circunscrita, a circunferência que está aqui por fora. Ó. Certo? Ok. E quem é o R? Bom, o R e o L são iguais. O raio e o lado são iguais. Tá? Então, o raio da circunferência que passa aqui por fora também mede a mesma coisa que o L. Então, aqui basta eu trocar. Então, eu posso trocar assim, ó, que o apótema do hexágono é o L raiz de 3 sobre 2. Pronto. Consegui, então. Esse daqui vou colocar no lugar desse.
esse daqui, vou colocar no lugar desse e vou achar o valor do L. Então vai ficar essa expressão, vai ficar assim, ó, vou continuar para cá. Eu tenho que o apótema do triângulo mais o apótema do hexágono é 4 raiz de 3. Aqui, L raiz de 3 sobre 6 mais L raiz de 3 sobre 2 tem que ser igual a 4 raiz de 3. Tira o MMC entre 6 e 2, é o próprio 6. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes o que está em cima, L raiz de 3, mantém. Mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes L raiz de 3, 3L raiz de 3. Igual, aqui eu mantenho, 4 raiz de 3. Aí agora, esse que está dividindo todo mundo, pode passar para lá multiplicando. Então vai ficar assim, ó. E aqui dá para juntar 1L raiz de 3 mais 3L raiz de 3. Então vai ficar assim, 4L raiz de 3. Essa parte, ó. 1, aqui tem um 1, só que eu não preciso pôr. 1 mais 3, 4. L raiz de 3, porque eu tenho aqui e aqui. Igual, olha só, ao invés de fazer a conta de vezes, eu vou deixar só indicado. Vou deixar assim, ó. 6 vezes 4 raiz de 3. Por quê? Olha o que vai acontecer. Esse 4 vai passar dividindo com esse 4. Então, vai embora esse 4 com esse 4. Essa raiz de 3 vai passar dividindo com essa raiz de 3. Então, vai embora essa raiz de 3 com essa raiz de 3. O que sobrou aí? Sobrou aqui L, sobrou aqui 6. Pronto. L é igual a 6 centímetros. Respondido a letra A. Dá um trabalhinho, mas a gente chega na resposta, né? B. Calcule a área do hexágono BCDEFG. Área do hexágono. Vamos lá. Para calcular a área do hexágono, a gente sempre vai pensar nele dividido em triângulos aqui, ó. Porque se eu souber a área do triângulo, eu consigo saber a do hexágono todo. Quantos triângulos eu tenho aqui dentro? Eu tenho 6 triângulos do mesmo formato que esses 6 triângulos equilátero. Então, se eu sei a área de um dos triângulos equilátero, eu sei a área do hexágono todo. Então, eu posso escrever a expressão aqui que a área do hexágono é igual a 6 vezes a área do triângulo. Então, vamos calcular a área do triângulo primeiro. A área do triângulo equilátero tem uma expressão para ela, né? Que a área do triângulo equilátero é dada como L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tem que saber essa fórmula, hein? Essa fórmula é muito importante. O L a gente calculou na letra A, 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, eu tenho que é 36 raiz de 3 sobre 4. 36 dá para dividir por 4, que é 9. Então, isso aqui vai dar 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa daqui é a área de um triângulo aqui dentro. Eu quero dos 6 juntos, porque eu quero do hexágono. Então, vou multiplicar ela por 6. A área do hexágono é igual a 6 vezes 9 raiz de 3. 9 vezes 6, 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a resposta do exercício B, tá? E a gente já vai direto para o C. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Quanto mede o raio da circunferência circunscrita? Bom, vamos lá então. No triângulo, do triângulo ABC. Então, a gente sabe que o apótema do triângulo é igual a L raiz de 3 sobre 6. Foi o que a gente definiu aqui na letra A. Ó. Então, se eu sei essa informação, eu sei achar o valor do... E sabendo disso, eu consigo achar o R, ó, porque aqui em cima o apótema é o R dividido por 2. Então, eu acho o apótema com essa fórmula e depois eu volto nessa para achar o raio. Então, vamos lá. O apótema do triângulo é o R raiz de 3 sobre 2. O apótema do triângulo, a gente calculou... Não, a gente não calculou não, a gente vai calcular ele. A gente sabe o L. O L é 6. 6 raiz de 3 sobre 6. Opa, vai embora. Corta, corta. Então, a gente tem que...
O apótema do triângulo é raiz de 3 centímetros. O que é o apótema do triângulo? Vamos lá no desenho. É essa partinha aqui só, ó. Raiz de 3, ó. Só essa partinha, tá? O que eu faço agora? Eu sei que a outra relação é o seguinte. O apótema do triângulo é o R dividido por 2. Então, isso aqui é raiz de 3 é igual a R dividido por 2. Passa o 2 multiplicando, R é igual a 2 raiz de 3 centímetros. Então, veja aí como fica o nosso exercício, ó. Tá? Exercício 2, a figura mostra um triângulo, um quadrado, Exercício 2, a figura mostra um quadrado e um triângulo equilátero inscritos em uma mesma circunferência. A área do quadrado é 8 centímetros quadrados. Letra A, calcule a medida do raio da circunferência. Então, vamos definir aqui, ó. Vamos lá. Olha só, ele quer o raio da circunferência. Então, vou traçar o raio aqui a partir do quadrado, ó. Aqui está o nosso R. O que esse R é para a gente aí, ó? O R é exatamente a diagonal do quadrado, ó, vinha até aqui, ó. Quem que é até aqui? Até aqui é diâmetro, que é a diagonal do quadrado. Então, é a diagonal do quadrado dividida por 2. Aí eu acho o R, acho o raio da circunferência. A diagonal do quadrado, eu sei. A diagonal do quadrado é o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Aqui está o lado, aqui está o lado, ó. Ou aqui, né? São 4 lados iguais. Mas eu não sei o lado ainda. Mas eu sei quem? Eu sei a área. E a área do quadrado é L ao quadrado. Então, aqui, acho L, depois acho a diagonal, depois acho o raio. Vamos aqui, então. A área é igual a 8. L é 8. L ao quadrado é 8, significa que L é raiz de 8. Raiz de 8 fatorando é igual a 2 raiz de 2. Sempre fatora, tá? Um 2 vai ficar dentro e um 2 vai ficar fora. Aqui, substitui essa informação no lugar do L. D é igual a 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. D é igual a 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Então, o D é igual a 4. Pronto, achamos a diagonal. Vem para cá agora. O raio é igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2 centímetros. Essa é a resposta da letra A, ó. Tá? Letra B, determine a área do triângulo equilátero. Opa, área do triângulo equilátero já escreve a formulinha. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Preciso do valor do L, que é o L do triângulo equilátero. Esse L aqui que eu preciso. Então, vamos pensar como que nós vamos achar agora. Bom, a relação que a gente tem lá da nossa tabelinha é que o L é igual a R raiz de 3. O R a gente tem que a gente calculou no primeiro exercício, que é a mesma circunferência tanto para o triângulo quanto para o quadrado. Então, eu posso substituir esse R aqui. Então, o L é igual a 2 raiz de 3. Essa informação eu já jogo aqui. Então, vai ficar assim, ó. 2 raiz de 3 ao quadrado. Essa informação entrou no lugar do L. E o quadrado está aqui. Vezes o raiz de 3 que está aqui. Tudo isso sobre 4. Esse quadrado, como a conta de vezes, é só distribuir para os 2 que está aqui dentro. Então, vai ficar 2 elevado a 2, que é 4. Raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9, que é 3. Vezes a raiz de 3 que está fora, tudo isso dividido por 4. Vai embora aqui, sobrou 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a resposta da letra B. Letra C, encontre as medidas dos apótemas dos dois polígonos. Então, vamos lá. Ó. Primeiro polígono, vamos fazer aqui para o quadrado. O quadrado, o apótema dele é aqui, ó, centro ligando no ponto médio.
Centro ligando no ponto médio é exatamente metade do lado, ó. Então, o apótema do quadrado é o L dividido por 2. L dividido por 2, então vai ficar assim, que o apótema do quadrado é igual a 2 raiz de 3 dividido por 2. Cancela. Então, o apótema do quadrado é igual a raiz de 3 centímetros. Beleza? Na mesma questão, ele perguntou do triângulo. Bom, o apótema do triângulo é igual ao R dividido por 2. O apótema do triângulo é igual a 2 dividido por 2. Isso daqui é igual a 1. Tá bom? 1 o quê? Centímetros. Finalmente, na letra D, calcule as medidas dos arcos menores AF, AC, CF e em seguida obtenha a medida do ângulo CAF. Então vamos lá para o nosso desenho. Tá aqui. Vou pegar até outra cor para dar um destaque aí. Tá aqui. Então vamos lá. Primeiro, o arco AF. AF. Veja, o arco AF vai de uma ponta a outra num quadrado. Então, ó, vamos pensar no ângulo central do quadrado. Qual é o ângulo que forma aqui? 90 graus. Então, vou pôr lá embaixo a nossa resposta. O arco AF, o menor arco AF é 90 graus. Agora, nós vamos pensar no triângulo. O triângulo, ele quer do A até o C. Então, quanto vale a abertura aqui do triângulo equilátero? Tudo isso vale 120 graus. Então, o arco também vale isso. Então, o arco AC é igual a 120 graus. Beleza. Vem aqui de novo, presta atenção. Se o AC é 120, o AF é 90, quanto sobrou para a parte verde, o FC? 120 menos 90. Isso dá 30 graus. Então, vamos pôr lá embaixo que o FC é igual a 30 graus. Pronto, matamos os 3 arcos que o exercício perguntou. A outra pergunta dele foi o ângulo CAF. Quanto vale? Vamos ver lá então no desenho onde está. CAF. CAF. Ele está falando desse ângulo aqui, ó. Marca xizinho aqui para ele. Bom, esse ângulo CAF, ele enxerga esse arco, que a gente descobriu que vale 30. Esse é um ângulo inscrito, está em cima da circunferência. Então, ele é metade de 30. Então, ele é 30 dividido por 2. Isso daqui é 15 graus, porque ele é um ângulo inscrito. Ok? Exercício 3. Uma pessoa arrumou 7 peças idênticas com formato de hexágonos regulares e lados medindo 2 centímetros dentro de uma região circular, conforme mostra a figura. Calcule a medida do raio da região circular. Então aí, ó, vou fazer direto aqui na imagem que a gente tem no livro, tá? Vai ficar da seguinte forma. Bom, aqui está o círculo e aqui estão os 7 hexágonos. E aí aqui, ó, tá passando então exatamente nos vértices desses hexágonos. Aqui está o centro, vou marcar aqui, e vou ligar o centro a um dos vértices. Então aqui eu estou traçando o raio que ele quer descobrir. Então a gente precisa descobrir essa medida. Vamos lá. Se eu ligasse esse centro aqui até aqui, ó, eu estou traçando um triângulo equilátero. Eu estou até o lado aqui, tá? Triângulo equilátero não, triângulo retângulo. O lado desse hexágono é 2. Se eu ligo o centro num hexágono regular exatamente aqui no lado dele, então dividiu no meio, é ponto médio, 1, 1. Peraí, se eu descobrir esse lado, eu consigo usar Pitágoras para descobrir o R. Veja só, essa parte aqui, daqui até aqui, é a apótema do hexágono. Mas essa parte aqui até aqui também é a apótema do hexágono.
Essa parte aqui até aqui também é apótema do hexágono. Então, eu tenho 3 apótemas do hexágono ali no triângulo. Vamos fazer o triângulo aqui então. Ó, separando ele aqui, né, bem fininho, eu tenho que aqui é R, aqui é 1 e aqui é 3 vezes apótema do hexágono. Preciso descobrir o apótema do hexágono. E o apótema do hexágono, ele tem a formulinha. Ele é o lado raiz de 3 sobre 2. O lado foi dado. Então, o apótema do hexágono é 2 raiz de 3 sobre 2. Já dividindo aqui, ó. Então, eu tenho que o apótema do hexágono é igual a raiz de 3. Bom, se isso aqui é raiz de 3, quer dizer que isso aqui mede 3 raiz de 3. E usando o Pitágoras aqui, eu vou achar o R. Então, R ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado. R ao quadrado é igual a 1 mais raiz de 3 aqui e aqui. Então, vai ficar 9 vezes 3. R ao quadrado é igual a 1 mais 18, não, 27. R ao quadrado é igual a 28. 1 mais 27, 28. Raiz de 28. Raiz de 28, tira a raiz dos dois lados, porque eu não quero R quadrado. Vamos fatorar o 28. 28 por 2, 14. Por 2, 7. Por 7, 1. Sai um 2, fica um 7. E aí você escreve, então, que o raio dessa circunferência vai ser 2 raiz de 7 centímetros. Pronto, está aqui a nossa resposta do último exercício de hoje. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.